Olá, boa noite. Derrubada a liminar que impedia as votações na Assembleia. Deputados estaduais apreciam neste momento o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. A sessão do parlamento deve se estender durante a noite. Veja também, aumenta o número de moradores de rua em Porto Alegre. Feira do Material Escolar da capital começa com descontos de até 30%. Roteiro de turismo rural integra comemorações do centenário de Erechim. E ainda, definido o adversário do Inter na Copa do Brasil. Está em discussão no plenário da Assembleia, neste momento, o projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao Plano de Recuperação Fiscal da União. Depois de muita polêmica, a sessão começou por volta das 6 horas da tarde e deve se estender ao longo da noite. Hoje, a Justiça derrubou a liminar que impedia a apreciação do projeto, que tranca a pauta de votações na Casa. Tempo que está garantido, né? Iniciaram a sessão já com a nova decisão anunciada. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos acolheu o pedido da mesa diretora, protocolado nesta manhã no Tribunal de Justiça, e revisou a própria decisão, desta vez autorizando a votação. Foi feita uma ação de reconsideração, houve sensibilidade por parte do Judiciário e agora vamos deliberar para ver em que pé fica a votação. A sessão foi suspensa e o Colégio de Líderes voltou a se reunir. A reunião a portas fechadas foi tensa e durou 2 horas e meia. Mais uma vez, situação e oposição tiveram entendimento diverso sobre a interpretação do regimento interno da Assembleia. Coube, então, ao presidente do Parlamento, Marlon Santos, decidir, amparado por consulta à diretoria legislativa. E foi assim que a sessão de hoje foi mantida. Nós vamos votar sem saber qual é o contrato. O Rio Grande está em risco, sim. Poderia imaginar, por exemplo, como no Rio de Janeiro, onde no contrato veio o fim da Companhia de Saneamento, que era a SEDAI. Aqui é a Corsã. Poderia imaginar o fim até do Banrisul? O governo está com a base coesa, nós estamos com todos os líderes da base aqui presentes na reunião de líderes e temos os 28 votos necessários. Talvez até, como falei sempre, possamos fazer até 30 ou 31 votos, depende agora do que vai acontecer em plenário. Mas estamos convictos que vamos aprovar. E vamos ver agora como está a sessão lá no Parlamento Gaúcho. Você acompanha ao vivo imagens da TV Assembleia. Com essa sessão aí que pode decidir, então, se o Rio Grande do Sul adere ou não ao Plano de Recuperação Fiscal da União. Uma sessão que promete ser longa, tem 21 emendas que devem ser votadas e a oposição ainda pode tentar adiar a votação. Vamos ouvir um trechinho, então, o deputado Jefferson Fernandes falando. Que processo de privatização eles vão assumir o compromisso ao aderir, como bem disse aqui o deputado Pedro Ruas, simplesmente adere ao regime de recuperação fiscal. Porque lá na lei federal que orienta esse regime diz, como contrapartida tem que privatizar. E agora voltamos aqui com as notícias do dia, porque começou hoje no centro de Porto Alegre a Feira do Material Escolar. E um dos grandes atrativos da 28ª edição do evento são os kits com produtos mais acessíveis, uma espécie de cesta básica para os alunos. Lista na mão e olho nos preços, pois chegou a época de se preparar para a volta às aulas. Aqui na Praça da Alfândega, o primeiro dia de Feira do Material Escolar foi movimentado. Estou gostando, tá bem mais em conta que em outros lugares. Que tu procura, acha tudo, né? Tu vai em outro lugar, tu compra uma coisa aqui, outra ali, aqui eu acho todos eles. Em uma estrutura de 600 metros quadrados, a feira estará aberta até o dia 10 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 9 às 6. O espaço oferece itens escolares para todas as idades, ideal para quem quer economizar. Produtos mais baratos, né, de qualidade
E nós temos nossos kits também escolares, né, que tem uma linha bem acessível. Aqui são vendidas 2 cestas básicas, uma para o ensino fundamental e outra para o médio, pelo valor de R$ 14,50 cada. A Tabata diz que sai caro dar todos os materiais que as filhas querem, então se interessou pela promoção. Levou 3 kits para casa e pagou R$ 43,50. Achei bem interessante para poder incrementar assim com as outras coisas que a gente compra, né? E até algumas coisas durante o ano, né? Vale bastante a pena. A pedido da Polícia Civil, a Justiça libertou hoje os 5 suspeitos de esquartejar 2 crianças em um suposto ritual satânico em Novo Hamburgo. A decisão foi tomada depois que testemunhas confessaram ter mentido nos depoimentos. E a perícia também não encontrou marcas de sangue humano no templo onde o crime teria ocorrido. O delegado que conduziu o inquérito chegou a atribuir a resolução do caso a uma revelação divina. Agora, Moacir Fermino vai ser investigado pela polícia, que ainda precisa esclarecer as mortes. O inquérito foi prorrogado por 60 dias. Confira agora outras notícias desta quarta-feira. O custo da cesta básica de Porto Alegre subiu 4,6% em janeiro. Atingiu R$ 446,69. Com isso, a cidade mantém o título de capital mais cara do país. Conforme o Diese, as maiores altas aconteceram no preço do tomate, da carne e da batata. No sentido oposto, houve redução no valor do feijão, leite, açúcar e café. O Cine da capital abriu hoje inscrições para 73 cursos profissionalizantes do Pronatec. As vagas são para ensino à distância e podem ser conferidas no site da Prefeitura. Para fazer a pré-matrícula, é preciso ir à unidade do centro da capital, das 8 da manhã às 5 da tarde, com carteira de identidade e de trabalho, comprovante de escolaridade e de residência. Também é preciso ter e-mail válido. O prazo encerra em 28 de fevereiro. Aberta no Memorial do Rio Grande do Sul, uma exposição inspirada nos costumes da região do Pampa. Com quadros e esculturas, o artista plástico uruguaio Alejandro Arnucci retrata o dia a dia de quem vive no campo entre as fronteiras de Brasil, Argentina e Uruguai. A mostra Pampa Além das Fronteiras pode ser visitada no memorial até o dia 11 de março. É de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde e nos domingos e feriados, da 1 às 5 da tarde. Ainda hoje, conheça o roteiro rural que integra as comemorações do centenário de Erechim. E depois do intervalo, cresce o número de moradores de rua na capital. A gente mostra em instantes. Problemas mentais, financeiros, familiares. Os motivos que levam uma pessoa a morar na rua são diversos. Em Porto Alegre, o número de pessoas vivendo nessa situação hoje é cerca de 75% maior do que há 10 anos, segundo dados de uma pesquisa realizada pela URGS. E os espaços ocupados por essa população também estão aumentando. Quando se fala em morador de rua na capital, logo vem à mente o viaduto da Borges, na região central, patrimônio histórico que há décadas serve de abrigo para homens e mulheres. E o número de tapumes improvisados vem aumentando nos últimos anos. Por problemas familiares, Pamela, de 18 anos, está há pouco mais de um ano no local. Tu não gostaria de morar numa casa? Gostaria. Tu acha que vai ser difícil? Vai. Por quê? Porque sim. E como é que tu faz para comer, para sobreviver? Vou fazendo meu dinheiro. Como é que tu faz teu dinheiro? Fazendo meus corre, pedindo pros outros na rua. Este lavador de carro mora na rua há 27 anos. Ele já nem lembra o que o levou a viver assim, mas culpa os governantes. Não conheço mãe nem pai, mas né? Não conheço colégio, mas... 27 anos eu nunca vi o governo fazendo nada pela população moradora de rua.
Eles podem falar que fizeram isso, fizeram aquilo, mas eles fazem para quem tem, não para quem precisa. Se antes o mais usual era encontrar pessoas alojadas sob viadutos e marquises, hoje barracos e até móveis servem de abrigo em locais a céu aberto, como esses próximos à Rótula do Papa, no bairro Azenha e às margens do Arroio Dilúvio. Conforme pesquisa realizada pela URGS a pedido da FASC, a população de rua de Porto Alegre aumentou 75,8% entre 2007 e 2016. Os motivos são vários. Os de origem de fora de Porto Alegre estão diminuindo cada vez mais, está aumentando o percentual dos que nasceram em Porto Alegre, viveram em Porto Alegre. Está aumentando percentualmente os de mais idade. Então, é um processo inverso à idade, o crescimento dos de mais idade e a diminuição dos de menos idade. Aumentou muito o número de pessoas que estão há mais de 10 anos. Então, nós entendemos que uma pessoa que está numa condição há mais de 5 anos, ela transvestiu-se já de uma nova identidade. A Prefeitura atua por meio de abordagem individual e em grupo, buscando estabelecer vínculos. A gente continua fazendo as abordagens sociais, de poder que a construção de vínculo, de oferecendo opções para superar essa situação, como saída da rua, abrigo, albergue, documentação, de buscar que é um tratamento, encaminhar para um posto de saúde, um encaminhamento em questão de álcool, de uso de drogas, ou então mesmo uma questão de emprego, de formação. Apesar da realidade difícil de quem vive nas ruas, o desejo dessas pessoas vai além de ter uma casa ou dinheiro. Respeito em primeiro lugar. E chegou a hora do esporte aqui no Panorama com as informações da Cristiane Matos. Hoje tem Grêmio em campo e está precisando muito de uma vitória, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, está precisando muito mesmo. E a gente vai ter um Grêmio hoje na Arena, abrindo a 6ª rodada do Gauchão, precisando então muito dessa vitória, como também será um dos confrontos mais complicados do tricolor até o momento. Isso porque o jogo será contra um dos líderes invictos do campeonato, o Brasil de Pelotas. O tricolor chegou na metade do campeonato sem vencer ainda, mas os titulares só estrearam contra o Cruzeiro de Porto Alegre. A produção ofensiva do time foi boa, mas não resultou em gol e a equipe perdeu de 1-0 em plena arena. Com apenas 1 ponto em 5 jogos, o Grêmio planeja engrenar esta noite para sair da zona do rebaixamento e buscar uma das 8 vagas para a próxima fase. Já o Brasil quer aproveitar a boa fase e sair com um bom resultado de Porto Alegre para seguir na ponta de cima da tabela, principalmente na briga contra o Caxias pela liderança do campeonato. Os comandados de Klemer venceram na última rodada o Inter lá em Pelotas, quebrando um tabu de 22 anos sem vencer o Colorado. Será que hoje o Chavante vai surpreender de novo? A partida está marcada para as 15:10 da noite. E falando no Inter, Cris, hoje teve uma partida durante a tarde de bastante interesse para a torcida colorada, né? Conta pra gente. Pois é, um pouquinho antes de falar do Inter, Dalva, é importante falar de uma notícia agora de última hora, porque toda essa pressão que vive o Grêmio, ela culminou na demissão do técnico do grupo de transição, o César Bueno, que foi aí o comandante do time nas primeiras 4 partidas, sem nenhuma vitória e tendo conquistado, então, apenas um empate. O seu desligamento, ele foi confirmado pelo clube agora há pouco, então uma notícia aí de última hora. Demissão então. Bom, e o Inter? Teve jogo à tarde, jogo de interesse para o time colorado. Exatamente, Dalva. O Inter teve um jogo bem importante, na verdade não foi o Inter, né? Mas sim o jogo entre Atlético Itapemirim e Remo pela Copa do Brasil. E foi dessa partida que saiu o adversário do Inter na próxima fase do torneio. E esse adversário vem do Pará. Isso porque o Remo, mesmo jogando no Espírito Santo, venceu o Atlético de Itapemirim pelo placar de 2-0. O clube se classificou para a Copa do Brasil ao ser vice do campeonato estadual do ano passado, vencido pelo Paysandu. Ironicamente, o Paysandu já caiu no torneio ao perder para outro time gaúcho, o Novo Hamburgo. Inter e Remo definem quem passa de fase num jogo único que ocorre daqui a 2 semanas, na terça, dia 20, ou na quarta, dia 21. E a tendência é que ele aconteça em Belém do Pará. São essas as informações de hoje. Dalva, uma boa noite para você e aos nossos telespectadores. Certo, Cris. Obrigada. Boa noite para ti também.
Depois do esporte, a gente vai mostrar a previsão do tempo para amanhã e as atrações do roteiro de turismo rural nas comemorações do centenário de Erechim. É logo após o intervalo. Estamos de volta com as informações do tempo para esta quinta-feira, que promete ser mais um dia de muito sol e calor aqui no estado. Como mostra o mapa para a gente, o tempo firme é quem continua dando as cartas. E mesmo lá na faixa norte da divisa com Santa Catarina, onde há previsão de instabilidade, a chance de chuva é pequena. Podem ocorrer apenas pancadas isoladas à tarde. O que chama atenção é a baixa umidade do ar, principalmente na campanha e na fronteira oeste. Em dias assim, é preciso se hidratar bastante, como a gente sabe, até para refrescar as altas temperaturas que vêm por aí. Uruguaiana, por exemplo, vai encarar calorão de 36 graus. Já na capital, a máxima é de 33. E a gente mostra também como ficam os termômetros num dos municípios do litoral, Xangri-Lá. A temperatura varia dos 21 aos 29 graus. E o assunto agora é tradicionalismo gaúcho. Os Cavaleiros da Paz embarcam hoje para o último continente ainda não explorado pelo grupo, a Oceania. Será a 18ª Cavalgada Internacional, completando a volta ao mundo a cavalo, que leva a tradição gaúcha a outros países. Em 2013, eles foram nomeados embaixadores da tradição e do folclore do Rio Grande do Sul. Eles já passaram por 13 países e 5 continentes. E chegou a hora de completar o Mapa Mundi. Os Cavaleiros da Paz estão indo para Vitória, no sudeste da Austrália, para mais um desafio. Serão 5 dias de cavalgada e cerca de 200 quilômetros percorridos. É uma região montanhosa, vamos cruzar rios, montanhas. Tem dias que são a galope, dias que são a passo. Vamos dormir em barracas. Uma média de 40 km por dia a cavalo. Vamos levando os nossos conhecimentos da lida campeira e aprender com eles também. O grupo foi criado em 1990 com o objetivo de levar mensagem de paz a locais que sofreram com guerras. Em cima do cavalo, eles buscam a união com outros povos que têm vínculo com o campo. E assim levam a cultura gaúcha para o resto do mundo e aprendem em troca. É um dos objetivos nossos, promover esse intercâmbio cultural, por isso que nós andamos sempre piochados, né? Mostrar a nossa cultura, conhecer também a forma deles encilharem, a culinária. A gente sempre procura tirar um dia para fazer a nossa boia, o nosso jeito de assar, o nosso jeito de cozinhar e aprender com eles também, né? Esse animal que um dia foi arma de guerra, em quase todos os lugares, todas as conquistas, para nós hoje é a nossa arma pela paz. O maior tesouro que uma pessoa pode ter é o conhecimento. Então a gente anda pelo mundo adquirindo conhecimentos, cultura. Então transmitimos, nós mostramos o nosso estilo de vida, o nosso estilo de vestir, o nosso estilo de andar, de conversar. E recebemos o quê? De volta, a mesma coisa. A expectativa é grande para desembarcar na Austrália, o local mais distante onde já foram. E não saber o inglês não é um problema. Essa linguagem do cavalo é uma linguagem universal. Quando chega lá e começa a cavalgada, o cara vê a maneira que tu lida com o cavalo, a maneira que tu monta, a maneira que tu agarra uma rédea, que tu conduz um cavalo, e ele logo se identifica contigo. Ele vê que tu tem uma origem campeira. Melhor ponteiro de tropa, um peão tate a cavalo, engolindo os horizontes, assim me gusta. E no quadro Fala Município é dia de conhecer as demandas de Santa Bárbara do Sul, localizada a 270 quilômetros de Porto Alegre, lá no Planalto Médio do estado. A cidade tem quase 9 mil habitantes e um PIB aproximado de 270 milhões de reais. O Fala Município conversa agora com o prefeito de Santa Bárbara do Sul, Mário Filho, do Progressistas. Prefeito, como está a situação do município? O senhor disse que a questão do transporte escolar demanda muito dos cofres do município. É verdade.
além do transporte escolar, que o custo é muito grande, né, e os repasses, principalmente do Estado, comem somente 50%, nós temos outros vários problemas, não somente em Santa Bárbara, não somente na associação que eu presido, que é a AMAJA, como também em todos os municípios do Brasil, que é o quê? Tanto o Estado como a União repassam muitas atribuições, responsabilidades, e os municípios, infelizmente, né, não recebem o lado financeiro, o recurso para cobrir isso. Então, esses são os maiores problemas. Além, obviamente, da crise econômica que nós estamos vivendo no país, a crise moral, a crise política, né, que ela vem trazer esses entraves, vamos dizer assim, a mais para os municípios. Como é que está a situação no geral desses 20 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Alto Jacuí? Praticamente da mesma forma, com muita dificuldade, né? Mesmo que os prefeitos hoje sejam o exemplo de gestores, porque 99% das prefeituras ou dos municípios do país cumprem a lei da responsabilidade fiscal, diferentemente dos estados e da União, né? Nós passamos por grandes dificuldades, mas, vamos dizer assim, como mágicos, e como é o povo brasileiro, porque para viver nesse país aqui tem que ser mágico, né? Nós estamos aí levando e prestando o serviço necessário à população. Qual é a previsão para 2018? Algum investimento no município? Temos vários investimentos, né, que esperamos cumpri-los. Obviamente, esperando também, e aí vem novamente, né, esse cumprimento através do cumprimento das promessas do governo federal, né? Tivemos uma captação de recursos muito grande no ano passado, em 2017, através de emendas e através de projetos voluntários, e que esperamos agora, então, cumprir. Na área do saneamento, na área de asfalto, na área da saúde, enfim, em todas as áreas, todas as políticas públicas necessárias de uma cidade. Tá certo, muito obrigada. Então, Fala Município conversou com o prefeito de Santa Bárbara do Sul, Angélica Coronel, para a TVE. Uma comemoração italiana com muita comida, vinho e suco de uva. A festa do Baco de Erechim comemora este ano, além da boa safra da fruta, o aniversário de 100 anos do município. A reportagem da TV Bom Dia acompanhou uma das visitas guiadas desta edição, um roteiro colonial de dar água na boca. Neste ano, os passeios que acontecem sempre nas quintas, sextas e sábados e são organizados pelo Departamento de Turismo de Erechim, sempre durante a Festa da Uva, passaram de 1 para 3 e estão assim, lotados. E ano passado nós atingimos 500 passeios. Esse ano a ideia é dobrar, é passar de 1.000 pessoas que vêm nos visitar. No caminho, além de um pouco da história de Erechim, que completa 100 anos em 2018, muita música e alegria no ônibus. Escolhemos a Rota das Cantinas e Parreirais, uma novidade neste ano nos roteiros turísticos. Nossa primeira parada é nesta indústria de embutidos, que tem como carro-chefe os salames. Por aqui, o visitante pode provar e também ver como é a fabricação dessa iguaria. E quem quiser levar para saborear mais tarde, também pode. Paga entre 15 e 19 reais o quilo do salame. Veja bem, eu estou em Erechim já desde 66. Eu não conhecia. Eu recomendo, não uma vez, 2, também 3. É isso aí. Claro, teve gente que gostou tanto da degustação que levou o chopp para casa. Uma garrafa de 1 litro para os visitantes custa cerca de R$ 8,50. Nossa próxima parada é nesta fábrica de geleias. Um momento para se lambuzar nos doces. E claro, também para provar a fruta no pé. É maravilhoso a gente receber umas pessoas que a gente talvez nem conhecia e a gente faz uma amizade com esse povo. Ah, e se você ficou com um gostinho na boca e quer levar a geleia no passeio, o custo é de R$ 6. E a nossa última parada é aqui, ó, em um restaurante, ou melhor, uma cantina tipicamente italiana. E quem nos recebe é o próprio proprietário, né? Como é que é receber todo esse público aqui, o carinho desse pessoal de turistas? Bom, primeiro sejam bem-vindos, né? Todos vocês da imprensa, as pessoas que chegam aqui. Para nós é uma satisfação muito grande, porque a gente mostra um pouquinho a nossa história. São 107 anos
que a gente está aqui, a minha família. Então a gente ficou algumas raízes para contar, uma coisa boa para contar para a população. Antes do início do jantar, um momento para voltar ao passado. Mais precisamente, 107 anos, quando esta casa onde fica o restaurante começou a ser construída. Para visitar os roteiros, vale lembrar que o passeio é gratuito. O visitante paga apenas o jantar, onde ele pode comer à vontade, provar o tradicional suco de uva e até mesmo vinho, no nosso caso, por apenas R$ 40. E é com toda essa comida que a gente encerra o nosso passeio de hoje. E claro, com o desejo de voltar novamente. Com essa bela paisagem, com toda a fartura da festa do Baco, a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite e até lá! A mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle. Già mai in lungo alla vita non sentiste suonar così belle.